Sem Censura está começando agora. Vamos falar também de filhos. Filhos, educar os filhos, não é mole não, né? No livro Filhos, Manual de Instruções, a educadora Tânia Zaguri mostra como a atual geração de pais pode lidar melhor com os desafios do dia a dia. Desde como fazer o filho dormir na hora certa, que é um desafio cotidiano, até aprender a administrar a nova família, formada algumas vezes por filhos de vários casamentos. Estou falando para a Tânia que há anos entrevistando a Tânia, eu nunca sei se é Zaguri ou Zaguri. E é Zaguri? É Zaguri, mas eu já aceito como segundo nome Zaguri. Você já até atende, né? A tendência da nossa língua, né? Então... Não tem jeito. O que importa é o carinho com que fala o nome da gente, né? Melhor assim, que falem bem, né? Exato. Esse negócio de falem mal, mas falem de mim, não gosto não. Não, né? Também não. Ou então não também falem. não, com certeza. Mas você estava pensando a mesma coisa que eu, sabia? Da agora. Você falou isso há tanto tempo, né? Eu estava me lembrando da primeira vez que eu vi no Sem Censura que teu filho era pequeno. Olha, pra você ver. E agora a gente vê ele lindão, trabalhando, lindo, adoro. Né? A mãe bem babona. Não, mas é o que toda mãe quer, né? Eu acho que a gente luta por isso, por ver os filhos produtivos, crescidos, realizados e bem, né? É verdade. Então é uma luta mesmo. Vem sem instrução, né? Vem sem manual, pois é. Agora você, quantos livros já são, Tânia? Esse é o 21º. 21º, agora já tem instrução. Não pode dizer que vieram pois sem bula, mas já há bulas disponíveis. Já nasce com o livrinho na mão, assim. Na verdade, assim, o nome foi mesmo dessa brincadeira que os pais fazem muito entre si, né? Ai, meu Deus, adoro, meu filho é maravilhoso, que delícia, mas puxa, pena que ele não veio com manual de instrução. Ou então, pena que não tem um botão de ligar e desligar. Aí eu botei as duas coisas, o título e o botão de ligar e desligar, né? Que tá aqui. Que delícia, adorei. Que é o sonho da gente, é poder uma hora dizer assim, ai, meu filho, chega por hoje, né? É bom demais, né? Se puder. Né? Por um tempo, né? Pois porque aquela fase também é... De lascar, nem sempre a gente pode explicar. Com certeza. E assim, é interessante porque agora eu fico, nesses 21 livros, no decorrer de 21 livros, né, eu fico lembrando, né, que realmente agora esse livro é para quem? Foi o meu, digamos, primeiro objetivo quando eu escrevi o primeiro livro, que agora são os pais de hoje, que é a geração X e Y, que está sendo agora o papai, a mamãe, e que tem características bem diferentes daqueles para quem eu escrevi o primeiro livro para pais. Mudou tudo. Mudou. Porque hoje em dia, por exemplo, além dessas questões óbvias que sempre, de todos os tempos, tipo droga, tipo quantas horas vai voltar para casa, o que vai fazer na rua, tem essas coisas, a mídia social, tem exatamente. A internet, o que vai vir na internet. Eu sempre falo isso, uma coisa preocupante, porque, por exemplo, a casa da gente... para pai e mãe, era assim um reduto meio que sagrado. E hoje nós temos a penetração massiva das diversas mídias. Elas invadem, né? Elas invadem. Então, na verdade, a rua, o mundo, a nuvem, né, a web, está dentro da nossa casa. E aí, esses pais de hoje, eu comecei a escrever esse livro porque comecei, primeiro por estudos, né, que eu estava fazendo, vendo a diferença entre a nossa geração, né, Leda, que criou os filhos de um jeito. Né, de um jeito. A nossa geração foi uma geração muito revolucionária em termos de educação. E agora são os nossos filhos que estão educando seus filhos, sendo que eles têm diferenças cruciais. Então, por exemplo, justamente porque nós... que somos da geração baby boomers, né? A geração que nasceu ou durante o final da Segunda Guerra Mundial até mais ou menos os anos 60, 64, por aí. Essa geração é aquela que produziu uma mudança muito significativa sobre a qual eu escrevi o meu primeiro livro, que foi O Sem Padecer no Paraíso, né? E agora, então, a gente deu tanta liberdade para os filhos que eles hoje, que são os pais, estão começando a criar seus filhos, eles estão se deparando com uma situação inusitada. Eles têm muita liberdade consigo próprios e eles têm uma noção de que eles devem dar limites. Até eu acho que eu colaborei um pouquinho nisso, né, com esses 20 e tantos anos de trabalho como escritora. Eu acho que eles são filhos da falta de limite. Exatamente, é exatamente alguns lidaram isso. bem, alguns lidaram mal. Então, o que está acontecendo? Por que eu escrevi esse livro? Porque eu comecei a verificar
que, assim, se os primeiros livros que eu escrevi foi para dizer assim, olha, limite não dá trauma se for um limite educacional, né? Agora, eu preciso dizer para esses pais o seguinte, olha, limite sim, você tem toda... Porque eles hoje têm consciência, eles não querem fazer tudo o que os filhos querem. Eles querem mais, às vezes, até fazer o que eles querem. E, às vezes, não é bom para a criança. Né? Você hoje vai num shopping, tá lotado. Tipo assim, shopping na hora que vai fechar, não é no shopping de manhã. É shopping na hora que vai fechar. Tá cheio de bebê nos restaurantes. Acaba uma sessão de teatro, o pai sai com aquela criançarada toda, aí depois vai para o restaurante, aí fica batendo papo. E às vezes as crianças estão ali chorando porque elas precisavam da sua caminha. Eu me lembrei muito na entrevista do doutor ali da noite, né, da medicina da noite, por exemplo, por que eu incluí num dos capítulos é como fazer seu filho dormir na hora certa. Porque é de noite que, entre outras recomposições do organismo, o hormônio do crescimento é secretado. Então é importantíssimo, é fundamental. Sem falar de aprendizagem no dia seguinte que a criança está dormindo na escola. E sem falar que criança com sono chora e fica irritante. Exatamente. Irrita também o vizinho. E o pai e a mãe que no início queriam ir ao restaurante, ficar até tarde. E aí isso preocupa um pouco. Então eu resolvi escrever, primeiro, para uma geração que não gosta muito de ler, né? Então eu dei um formato, que é o formato tipo multimídia. O jovem multimídia, ele gosta de tudo rápido. Ele quer o telefone celular, ele quer uma mensagem rápida. Então o livro tem o formato adequado à geração X e Y. Que quer resultado, que tem pressa. Porque tem muitas questões que meus pais não tiveram que lidar, por exemplo, como meio-irmãos. Exato, esse é um dos capítulos importantes. Me lembro do meu filho me perguntando assim, nasceu o irmão do Ricardo, o que ele é meu? Eu falei, nada. Como assim nada? Ele é irmão do meu irmão. Eu falei, mas não é nada seu. Pois é, são novas realidades, né? Muita gente já teve que explicar isso. E é Sabe, legal, para você gostar certeza. dele, que nem se ele fosse seu irmão. Mas tem um problema. Ele não é seu irmão. Exatamente, porque às vezes esses meios-irmãos... São explicações muito loucas, né? Exato, e o que é mais interessante é que você mesmo deu esse exemplo perfeito. Você estimula o afeto, né? Claro, não, ele vamos é visitar irmão do teu irmão, mas ele não é teu irmão. Né? Mas você tem que gostar dele como se fosse teu irmão. Só que, de repente, como as relações hoje são muito fluidas, as pessoas refazem as famílias 3, 4, às vezes até mais vezes. Então, esse meio-irmão pode, num determinado momento, sumir da vida desse outro meio-irmão que já estava gostando dele. Né? E surgem outras figuras. Até a avó, né? Porque você pega o avó emprestado do seu irmão e, de repente, né, a avó do seu irmão, que aquela não é seu família, irmão, olha a confusão disso. Não, com certeza. Mas isso tem que trabalhar muito no afeto. Tem que trabalhar no afeto. Não pode tem que ter a ter lucidez. outra coisa que o adulto tem que ser lúcido. Dá uma força aí, Tânia, não tem? Tem que parar de brigar entre si claro. e pensar na criança. Exatamente. O objetivo do livro é fundamental. Que é uma expressão antiquíssima, né? Fundir a culpa. Com certeza. Acabei de demonstrar a minha idade. Mas é verdade. Mas porque senão a verdade... vai dar um ruído aí nessa comunicação. Com certeza. Melhorei. Por exemplo, eu vejo muito assim... Pirar o cabeção. Pirar o cabeção, obrigado. Sabia que eu vou contar contigo, Tiaguinho, pra me dar uma atualizada. Pois é, a gente... Até a linguagem muda, né? Você tem filho, velho? Tenho. Meu filho tem um filho só, já tem 18 anos. Nossa. Já para a legalidade, né? Porque sempre vai ser uma criança pra gente. E há que se ter um cuidado muito grande na hora de cuidar. E aí o livro, justamente, ele é dirigido para os pais até a terceira infância, até a entrada da adolescência. Porque é o momento mais importante da gente estruturar a ética, aqueles fundamentos de família, de dignidade, de solidariedade, esses valores todos, né, familiares e sociais, e que são fundamentais, porque às vezes a gente vê, eu sei que a gente fica, pai e mãe hoje fica aterrorizado com esse negócio de crack, oxi, milhões de drogas surgindo, aí a gente fica em pânico. Né? Ainda mais você que tem um filho adolescente. Mas o que eu digo é o seguinte, o melhor caminho para evitar drogas é você dar fundamentos, valores morais, éticos e, principalmente, objetivo de vida.
A gente sente que hoje há uma tendência, a gente quer facilitar tudo demais para os jovens, para os filhos. Ah, meu filho é um amor, por que eu não vou dar isso? Por que eu não vou dar aquilo? Aí entra no consumo, que ele falou tão bem. É importante a gente deixar os filhos terem um projeto de vida, e quanto mais cedo, melhor. Porque aí ele está ocupado, a mente dele está ocupada com alguma coisa que ele tem que conseguir. Então, eu fico assim, muito preocupada quando eu vejo assim, que o dinheiro... Você ter recursos financeiros, claro, é essencial. Mas dinheiro demais pode ser tão problemático quanto dinheiro de menos. Com certeza. Porque a coisa fica perdida para os jovens, né? Eu procuro cuidar, né? Acho que seria até uma dica para os demais pais, como eu venho dessa geração, né? Que de uma certa forma deu liberdade. Nós sempre tivemos muita liberdade. Você não é da geração Baby Boomers? Muito novo. Não, eu tenho 42 anos. Então você é da X. Isso. É X, imediatamente Sempre depois. teve liberdade. Mas sempre é quase tivemos limítrofe, liberdade. é quase limítrofe. Estamos ali nessa É. linha. Mas sempre Aparenta fomos criados, menos. lógico, com os direitos e deveres. Perfeito. Por maior que fosse a liberdade. E é isso que eu procuro passar para o Perfeito. filho. Isso é que é Meu o irmão valor também, né? essencial. Acho que É por porque aí. hoje em dia, sabe, tem um conceito de cidadania que está veiculado aí na sociedade muito errado, que é assim, é do direito. O direito, você tem direito, todo mundo tem direito. Mas não ninguém se tem fala dever, né? raramente que a cada direito corresponde a um dever. É. Até o fato de você conquistar um direito, vem junto com ele um dever. Né? Quer dizer, um dever de você saber usar o teu direito, por exemplo, e respeitar o do outro. E isso tem que aprender na Tem que prática, educar, tem que no parar com exemplo. essa história de que tudo pode, né? Exatamente. Porque E não tudo pode nem não. tudo pro pai A educação também. faz bem, né? A educação é exatamente, é você saber exatamente que você Como é? É o pode limite. tudo, mas não é assim. Doutor Jansen, senhor, tem filhos, Eu queria... certamente? Tem. Tem netos? Tem. Oba, sou louca pra ter. 2 e 2. 2 e 2? Eu queria dar um toquezinho no que ela falou, que é preciso prestar atenção na educação desde o começo. Os analistas, psicanalistas, nos ensinaram que a principal época da vida é o começo da vida. Isso se projeta para frente. Então, as alterações mentais que alguém tenha na idade adulta e tal, elas vieram da infância. E alguns chegam a dizer que o principal de tudo são os 3 primeiros anos de vida. Veja bem, quando a criança não sabe de nada, a gente nem se lembra dos nossos 3 primeiros anos de vida, e ali que se plantou e se imprimiu muita coisa. Com certeza. E além disso E eu vou também. até além um pouco, porque realmente essa é uma visão psicanalítica, eu concordo que ela tem realmente fundamento na parte afetiva, mas nós somos também, digamos assim, donos de uma coisa muito importante que é o livre-arbítrio. Então é importante fazer também com que a criança, não até os 3 anos, mas a partir de uma idade em que ela já começa a compreender, nós educadores sabemos que é fundamental você estruturar esses conceitos, inclusive o de responsabilidade. Porque não é assim, ela é pequenininha, ela não sabe o que ela está fazendo. Não, a criança sabe o que ela está fazendo. Principalmente se os pais mostram desde cedo, olha, isso não está certo, isso não está bonito, isso não é adequado. Né? Porque a ética, o conjunto de valores que rege a nossa sociedade, ele é cultural. Então, ele é uma coisa criada e que muda com o tempo. Então, quem é que ensina isso para uma criança? É a família. E nós não podemos fugir desse nosso E dever. nem entregar só para a escola, E não, de jeito nenhum. da escola é esse. Porque nós temos uma força maior do que a da escola. E eu, como trabalho nas duas coisas, eu sei comparar isso muito bem. A força da família é o amor. Até 7 anos, Jean Piaget, que foi um grande estudioso da forma pela qual o ser humano aprende, ele dizia que até 7 anos a criança tem a ética da imitação, quer dizer, uma coisa assim, desse tipo. Ele vê o que o pai e a mãe fazem e eles tentam sempre fazer igual. Por quê? Porque eles querem a aprovação do pai e mãe, porque é o amor, aí o Freud está inserido aí no contexto, a importância do afeto, né? Então, nós temos, no mínimo, 7 anos para trabalhar com muito espaço com nossos filhos. Eu digo que Deus foi muito generoso. 7 anos é muito tempo, dá para a gente trabalhar muito bem. Mas, enfim, até os 3 anos a gente aprende tudo?
Não, assim, o que está sendo feito assim, Eu nem lembro mesmo. vai fundamentar o amor, o afeto, sensações positivas, negativas, que vão se refletir mais tarde. Quer dizer, às vezes você escuta uma coisa e não sabe por que aquilo te incomoda, a raiz pode estar nas primeiras infâncias. Hein? É a semente. É a semente. Mas há que cuidar da plantinha, né? Claro. Com certeza. Muito rigor. Filhos, agora tem manual de instrução, é esse, né, Tânia? Tem manual de instrução. Agradecendo a vocês todos por terem vindo, muito obrigada a vocês por terem vindo e cantado ainda, cantem mais, a vocês por estarem nos assistindo. Valeu, boa tarde, boa noite, bom final de semana, até segunda com certeza, se Deus quiser.